Aleluia! Glória a Deus, aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Aí da Oh, glória! Todos vocês que chegaram depois dos cumprimentos, muito bem-vindos à nossa live, este culto desta noite, desta terça-feira. E o nosso tema é: o seu louvor acelera a sua vitória. Que aleluias! Jeito bom. Chega nessa cá, amor, porque tá Chego. um pouquinho. Que jeito bom de começar exaltando e bendizendo o nome daquele que é digno, aleluias, daquele que reina, aleluias. Então, queridos, eu quero que, antes de entrar no tema específico, Deus me deu um versículo para começar essa ministração. Eu quero falar sobre isso, depois a gente vai entrar no tema. Eu quero que vocês abram Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18. Eu vou abrir aqui também minha Bíblia. Aleluias. Glorifica aí o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Abra seu coração. Porque eu creio que Deus vai falar com você essa noite. O que diz em Mateus 16, 18? Diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, o nosso tema, a gente vai falar sobre louvor essa noite, mas eu queria abrir com essa palavra, porque foi uma palavra que falou muito ao meu coração hoje, buscando a Deus. Quando Pedro disse a Jesus, trouxe para Jesus aquela revelação que ele recebeu do Pai, que Jesus era o Cristo, o Filho dos Deus vivo, Jesus responde para ele e diz: eu também te digo algo. E ele diz o seguinte: eu edificarei a minha igreja. E amados, quando eu li isso essa tarde, eu percebi que Jesus está trabalhando nas nossas vidas. Nós sabemos que igreja não são quatro paredes de um templo. A igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Eu ministrei sobre isso terça-feira passada. E eu quero que você que está aqui conosco, conectado, nos ouvindo, e você que vai assistir essa live, saiba que Jesus continua trabalhando na sua vida. Aleluia. Jesus continua edificando você, Ele continua edificando a igreja dele, que é composta de pedras vivas. Aleluia. Nós somos como pedras vivas na mão do construtor, que é Jesus. Ele está trabalhando em você. Aleluia. Você pode achar, mas eu ainda tenho tantas falhas, eu ainda tenho tantas coisas não aconteceram na minha vida que eu estou orando. Gente, Jesus está trabalhando. Ou você acha que ele não faria o que ele disse que ia fazer? Não, ele é fiel para fazer. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E ele levantou o corpo vivo dele na terra. Ele continua trabalhando nas nossas vidas. E ele promete que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Aleluia. Então você é uma igreja vencedora. Existirão desafios, existirão dificuldades, mas você vai vencer. Amém. Porque ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a vida da igreja dele. Você é a igreja do Senhor. Amém? Amém. Dito isto, eu quero que você abra em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, né? Você quer que eu leia, amor? Pode ler. Ele tá bem, tá bem. Eu não sei se é uma alergia. Ele tá assim, fungando um pouco, mas tá bem. Espirrou. E aí tá assim, um pouco fungando, mas ele tá bem. 1 Pedro, vocês não fiquem preocupados, não. 1 Pedro 2,9. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Se quiser, eu leio. Então eu quero. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Você que é a igreja do Senhor, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E você foi chamado para proclamar o que é as virtudes daquele
que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso mesmo. Nós não estamos mais no reino das trevas. Isso. Nós agora fazemos parte do reino da luz, do reino do Filho do seu amor. E a Bíblia diz que nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E hoje eu quero falar sobre o fato de nós sermos sacerdócio real. Sabia que você é sacerdote hoje, irmãos? Quem se lembra do sacerdote da antiga aliança? Aquela pessoa que servia a Deus no templo, um templo físico na época, porque a antiga aliança ela é uma sombra de uma realidade que nós vivemos hoje. Eles experimentaram alguns exemplos físicos de uma realidade espiritual que nós vivemos hoje. Então eles iam ao templo. Hoje nós somos o templo. Isso. Hoje nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Eles não, eles iam ao templo. E tinha uma tribo que era separada para servir no templo. E dentro dessa tribo, que era a tribo de Levi, tinha uma família, só uma família, irmãos, que era separada para servir ao Senhor diretamente, apresentando sacrifícios a Deus. Amados, a Bíblia diz que hoje, nós, a Igreja de Jesus, nós todos somos sacerdotes. Isso. As pessoas têm uma ideia errada pensando que só o pastor é um sacerdote, né? Chama sacerdote. Ou só o ministro é um sacerdote. Não. Você que é filho de Deus é um sacerdote. Obrigado, porque Pai. Você é raça eleita. Você não foi eleito por Jesus. Você não é uma nação santa, você não é de propriedade de Jesus. Isso mesmo. O povo todo de Jesus é de propriedade dele. Obrigado, e também Pai. todo o povo de Jesus é um sacerdote. Isso. A Bíblia chama de sacerdote real, porque em Apocalipse a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes reais. Diga aleluia, diga aleluia. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou uma rainha e sacerdotisa, aleluias. Amém. Então, amados, o sacerdote, se você lembra, na antiga aliança, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele entregava a Deus ofertas. E a Bíblia diz que hoje nós somos sacerdotes. E aí eu queria trazer um ponto para nós essa noite, o fato de que ainda existe algumas ofertas para nós oferecermos a Deus. Sabe, tem uma oferta que a gente não oferece mais. Que oferta é essa, Vanessa? Pergunte aí, que oferta é essa, Vanessa? Que oferta é essa? Você já ia responder, né? Que oferta é essa? A oferta de sangue, a oferta pelo pecado. Isso mesmo. A oferta pela nossa salvação. Esse sacrifício Jesus já fez. Amém. Esse sacrifício você não faz mais, eu não faço mais. Graças Esse sacrifício foi feito por Jesus de uma vez por toda. Amém. Ele derramou o seu sangue por nós, como sacrifício por nós, e conquistou para nós eterna redenção. Aleluia. Então pelo sangue dele nós somos salvos. Ele nos fez nova criatura. Ele nos fez santos. Ele nos fez filhos de Deus. Mas nós temos acesso ao Pai. Ele nos fez justiça de Deus pelo sangue dele. Amém. Então esse sacrifício a gente não oferece mais. Não tem mais oferta por esse sacrifício. Verdade. Que é o de Jesus na cruz do Calvário, amém? Isso. Ele é o sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele deu a vida por nós. Amém. Ele entrou diante de Deus com o sangue dele e ofereceu o sangue dele por nós. Mas sabe de uma coisa? Ainda existem sacrifícios a serem oferecidos. E eu quero falar de 2 sacrifícios que nós precisamos oferecer a Deus. Um eu vou falar rapidinho e o outro a gente vai estudar essa noite. Um sacrifício, um dos que a Bíblia fala, é o sacrifício de Romanos 1 e 2, que diz que nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Então a nossa vida, o nosso jeito de viver, as nossas escolhas, aonde a gente vai, o que a gente faz, o que nossos olhos veem, deve ser uma oferta a Deus. Amém. Nós devemos viver de um modo que agrade a Deus. Isso mesmo. O sacrifício é oferecido para agradar a Deus. E a Bíblia diz que existe um sacrifício que você, como sacerdote, tem que oferecer. Amém. Um deles é do seu corpo. Que o seu corpo glorifique a Deus. Que aquilo que você faz com o seu corpo glorifique a Deus. Amém. Mas não é sobre esse que eu quero falar. Eu quero falar sobre outro sacrifício. Hebreus? Não, é 1 Pedro 2,5. Eita, sacrifícios espirituais, Jesus. 1 Pedro 2,5. Vamos lá, diz assim: também vós mesmo,
como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amados, nós oferecemos que tipo de sacrifício? A gente vai fazer um sacrifício físico? Não é um sacrifício espiritual. Isso, espiritual. Então, quando nós oferecemos a nossa vida a Deus, para agradar a Deus, é um sacrifício espiritual. E agora sim, nós vamos para Hebreus 13:15. Tá apressadinho. Aleluia! Você está recebendo essa noite, querido? Deixa eu ver aqui seus comentários, porque não está subindo mais. Aleluia! Deus é bom. É tão bom ver quando vocês estão recebendo. Glória a Deus que vocês estão recebendo. Leia aí, amor. Diz assim, Hebreus 13:15. A palavra de Deus diz o seguinte: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Eita, aleluia. Glória! Chegamos no ponto da nossa ministração essa noite. Nós vamos falar sobre sacrifício de louvor. Isso. Então você já sabe que você é um sacerdote. Então existem sacrifícios para você oferecer. Você não vai pagar, amados, pelos seus pecados. Você não tem como pagar pelos seus pecados. Já foi pago por Jesus. Isso mesmo. Jesus já venceu Satanás. Jesus já resolveu a questão do pecado. Ele já pagou. Ele já com o seu corpo. Ele já ofereceu o seu corpo para a nossa redenção, para a nossa saúde. Mas existe alguns sacrifícios espirituais que nós fazemos. Quando a gente oferece a nossa vida a Deus, quando a gente rejeita o pecado para agradar a Deus, quando a gente escolhe um estilo de vida que agrada a Deus, sujeitando o nosso corpo, mesmo quando ele tem desejos que estão fora da vontade de Deus, mas a gente pega o nosso corpo e traz a escravidão e sujeita a ele para agradar a Deus, a gente está oferecendo um sacrifício espiritual. Mas existe algo que a Bíblia fala em Hebreus, que também é um sacrifício a Deus, e isso é o louvor que sai dos nossos lábios. Amém. Você como sacerdote, qual é o ponto que está no meu coração essa noite? Nós como sacerdotes de Deus Altíssimo, nós precisamos oferecer esse sacrifício a Deus. A gente acha que não tem nada para fazer, nenhum sacrifício para oferecer, e a gente tem a tendência de querer agir segundo as nossas emoções. Se a gente está feliz, a gente canta. Se a gente está triste, a gente chora, murmura, reclama. Mas a gente não percebe que existe um sacrifício para se oferecer a Deus. Amém. Quando nós estamos tristes também. E é um sacrifício de louvor. Amor, leia de novo, por favor, esse texto. Deixa eu ler novamente. A Bíblia diz o seguinte. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Diz assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus. Porque, amados, o que Deus está pedindo para a gente fazer, Ele não está pedindo para quem não nasceu de novo fazer. Isso mesmo. A pessoa que não nasceu de novo, ela não tem condição de ter uma atitude diferente das circunstâncias que ela está enfrentando. Isso. Então, se ela enfrenta o medo, ela tem medo. Se ela enfrenta a dor, ela sofre. Se ela está com raiva, xinga. Se ela está alegre, ela canta. Pronto, isso mesmo. É assim. Ela vive pelo natural. Mas você não vive pelo natural, você vive por uma fonte de água viva, por uma fonte de vida eterna que está dentro de você. Amém. Você vive pelo sobrenatural, pela vida de Deus que habita em você. Isso. E a Bíblia diz que por meio de Jesus, porque você pertence a Jesus, porque você é a igreja do Senhor, porque você é nação santa, Amém. porque você é sacerdócio real, porque você é povo de propriedade exclusiva aleluia. de Deus, porque você é nova criatura, porque você é a justiça de Deus, porque você é remido, porque você é salvo, porque você tem o Espírito Santo. Você deve oferecer a Deus sempre. Sempre. Segura essa palavra, sempre. Não é sempre que a gente está alegre, irmãos, no sentido de contente. Não é sempre que a gente está leve. Não é sempre que a gente está
aliviado. Não é sempre que a gente está na bonança, não é verdade? A Bíblia fala de momentos de tempestade, momentos de bonança. A Bíblia fala de momentos de aflições, momentos de livramento. Mas não importa se você está na tempestade ou se você está na bonança. Não importa se você está passando por uma aflição agora ou não. Se você já está na vitória. A Bíblia diz que sempre você precisa oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Às vezes, Nessa, quando a pessoa está alegre, é fácil cantar, não é verdade? É verdade. Às vezes quem está passando por um momento de alegria, é fácil de cantar. Mas tem momentos que você pode estar passando por um momento de tristeza, de pressão. E aí? Vai ser um sacrifício. É um sacrifício cantar. É um sacrifício. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando você estiver na pressão, sentindo tristeza, aflita ou aflito, cante, ofereça louvor como uma oração. Abra sua boca, louve a Deus e seja seu louvor uma oração. Amém? Então assim, sempre louve, não deixe de louvar, não deixe de adorar a Deus, não deixe de declarar quem Deus é na sua vida. Não deixe que o diabo feche a sua boca e dê a última palavra. No momento da pressão, no momento em que você está naquela aflição, naquela dificuldade, em que a sua alma não quer cantar, a sua alma não quer louvar, a pessoa quer o que? Explodir, quer xingar, quer murmurar, quer falar, reclamar, não é verdade? Quer, como se diz, falar umas verdades. Eu acho interessante esses termos. Eu vou falar umas verdades. Então vai falar a palavra. É a palavra de Deus. Para a gente, a única verdade que sai da nossa boca é a palavra de Deus. O A resto palavra é a verdade, né? É. Então, nessas horas que sua carne está gritando e sua alma está chorando, sua alma está gritando e sua alma está chorando, você agora abra a sua boca, abra seu coração para adorar a Deus e que esse louvor nessa hora saia como uma oração diante de Deus, como um aroma agradável que sai do seu coração para Deus. Você vai dizer: Pai, veja, eu não estou sentindo nada, e você não precisa sentir nada, Márcio. Você não precisa sentir calafrio. Eu não estou sentindo vontade de orar. Você não precisa sentir isso. Eu não estou sentindo vontade de adorar a Deus. Não precisa sentir nada. O justo não anda por sentimento, porque sentimentos vão, chegam e vão embora. Sentimentos é instável, uma hora é como fome. Às vezes está com fome, comeu, passou. Então, amados, nós não andamos por sentimentos, andamos com a coisa mais sólida e firme, que é a palavra de Deus. Amém. Eu sentindo ou não, eu abro minha boca em adoração. Amados, a Bíblia diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos. Oferecer é colocar sobre o altar, trazer Amém. para o altar. Ofereçamos, é a gente aleluia. que apresenta a Deus. Não, sabe, se você pensar no sentido da palavra sacrifício, mostra já que você perde alguma coisa, você dá alguma coisa. Toda vez que era oferecido um sacrifício a Deus, eles tiravam alguma coisa de si e entregavam. Ou algum bichinho, um animal, perdia a vida. Então existia, como a palavra fala, sacrifício, existia alguma... Como é que fazer? Algum constrangimento, sair alguma coisa da pessoa. E muitas vezes, quando a gente está enfrentando problema e dificuldade, a gente não quer louvar. A nossa carne não quer louvar. O nosso ser não quer louvar. Tem gente que fica triste, só quer dormir. Ou quer ficar abatido. Ou só quer reclamar, como o Genival falou. Tem gente que vem logo aos hábitos do passado e quer xingar. Ou então murmura, se queixa. Mas, queridos, isso é o que a sua carne quer fazer. Mas quando a Bíblia fala de sacrifício, significa que a gente vai negar-se a si mesmo, mas agradar a Deus, nos colocando na posição de sacerdote que nós somos e oferecendo a Ele o que é devido. Isso. Lembre-se, você é um sacerdote. Existe uma oferta para você oferecer. Você tem oferecido essa oferta a Deus? A Bíblia diz que o fogo do altar nunca devia apagar. Sempre ofertas deviam estar sendo oferecidas a Deus. E a Bíblia diz aqui que sempre sacrifícios de louvor devem estar sendo oferecidos a Deus. Então, de manhã até de noite, mesmo sob pressão, é uma decisão sua. É você que traz sobre o altar o louvor. E pode ser cantado, pode ser falado, pode ser orado. Louvor é quando a gente reconhece o que Deus tem feito por nós. Isso mesmo. Isso é louvor. Isso mesmo. Agora preste atenção.
Louvor é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, é pra crente, viu? E é um resultado da nossa boca, sai dos nossos lábios. Você pode dizer, não, eu tô louvando, tô ouvindo música. Querido, você ouve música, você ouve com o ouvido. Não, eu fico triste, eu vou ouvir pregação. Maravilhoso, ouça a pregação, ouça a música, mas não é disso que a Bíblia está falando. Isso mesmo. A Bíblia está dizendo que o seu lábio vai louvar, o seu lábio vai falar palavras de reconhecimento a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, pelo que Deus tem feito por você, por quem Deus é na sua vida. Vai reconhecer, tem que abrir a boca. Abra sua boca. Louvor é fruto de lábios. A gente pensa, estou louvando ao Senhor. Bater palma não é louvar. Louvor é fruto dos lábios. Bater palma é certo, é. Dançar para Jesus é certo, é. Mas louvor é fruto de lábios. A gente tem que falar ao Senhor quem Ele é. Falar ao Senhor o que Ele tem feito por nós. Agradecer a Deus. Lábios que confessam o seu nome. Ou seja, que reconhecem quem é Jesus. E eu quero perguntar a você, quem é Jesus para você? Jesus é o seu amigo, Jesus é o seu Senhor, é o seu Rei, é o seu abrigo. Jesus, quem é Jesus para você? Se você responder essa pergunta para Ele, você está louvando. O que Jesus tem feito por você? A gente pensa, é tão difícil. Irmão, não é uma oração difícil, não precisa ser afinado, não precisa saber falar bonito. Você só precisa saber quem é Jesus para você. Amém. E reconhecer o que Jesus tem feito por você. E não só ficar com isso dentro do seu coração ou na sua mente. Falar com a sua boca. Você vai estar louvando ao Senhor. Outra coisa, a Bíblia diz assim, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Essa palavra no original, confessar, no grego, é homologeu. Que quer dizer o quê? Falar a mesma coisa. Que mesma coisa? Falar a mesma coisa que Deus fala. Olha, mas tem pessoas que ouvem música por aí, músicas que se dizem evangélica, é verdade. Mas está cantando besteira, viu? É verdade. Tenha cuidado com o tipo de música que você canta. Tenha cuidado com a música que você está ouvindo. O que está sendo cantado, ou você está ouvindo aquela música, fala a mesma coisa que Deus fala? Como é que eu sei que aquela música fala a mesma coisa que Deus fala? Quando a música está alinhada com a palavra de Deus. Uma música desalinhada, uma música que prega a derrota, que fala mais do diabo do que de Deus, que prega aqui um Deus carrasco, que prega que Deus mata, que Deus faz o que acontece, faz o que o diabo faz, porque Deus não utiliza as obras do diabo para ensinar a seus filhos. Se você canta uma música desalinhada com a palavra de Deus, isso não é louvor. E eu quero chamar a atenção aqui, é isso. Fruto dos lábios que confessam. O que é confessar? É dizer Aleluia. A mesma coisa que Deus diz. O que é que Deus diz? Eu sou curado. Cante Amém. Essa música. O que é que Deus diz? Eu ando em vitória. Canto. O que é que Deus diz? Eu sou amado. O que é que Deus diz? Eu sou herdeiro, eu sou filho. Né? Confesse Amém. O que Ele diz. Fale o que Ele diz nas suas Amém. Músicas, nos seus louvores. Amém. Salmo 34, verso 1, diz assim. Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor, e em todo tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluias. Glória a Deus. Você vai bendizer ao Senhor, e em todo tempo. Só no dia bom, não. Em todo tempo. Amados, o tema da ministração é o louvor acelera a sua vitória. Isso. E nós vamos ver daqui a pouco isso na vida de pessoas. Mas o louvor acelera, o louvor atrai a glória de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! O louvor atrai o poder de Deus. Quando você declara quem Deus é, você está alinhando a sua boca ao poder, à grandeza de Deus na sua vida. Sabe por que Deus habita no meio dos louvores? Porque quando você louva, você está louvando e confessando a palavra de Deus. E a palavra é Deus. E Deus e a sua palavra são um.
Quando você louva, o verdadeiro louvor, confessa o que Deus fala, declara a palavra de Deus. Por isso que você cria uma atmosfera favorável para a manifestação da unção e do Espírito quando você está adorando a Deus e louvando a Deus, independente de sentimentos, mas pela fé, oferecendo seu sacrifício. Por isso, amados, a instrução da palavra de Deus é tão forte para nós essa noite. Ofereça sacrifício de louvor. O que é que ele está dizendo? Quando você estiver na pressão, quando você estiver enfrentando um problema, quando você estiver na dificuldade, sim, essa é a hora de você abrir sua boca e louvar o Senhor com os seus lábios. Louvar o Senhor. Não, Deus sabe que eu amo. Ele quer que você fale, amados. Não porque ele é carente, mas porque quando você fala a palavra, como o Genival diz, você gera poder a seu favor. Você atrai o poder de Deus, você atrai a presença de Deus, amados. A Bíblia diz que quando a gente olha para ele, a gente é transformado e nossos rostos não serão mais confundidos. Nós somos transformados a contemplar a glória de Deus. E quando a gente fala quem Deus é, a gente começa a contemplar essa verdade, reconhecer essa verdade na nossa vida, e isso vai se manifestar em nossas vidas. Abra, por favor, amor, outro texto que vai falar sobre louvor, Salmo 71, verso 8. Existe uma conexão entre fé e boca, e existe uma conexão entre louvor e boca. Amém? Quando você louva, você abre a sua boca, você tem que falar. E louvor está ligado a quem Jesus é. Então não adianta cantar bobagem, você tem que cantar ou falar a palavra. Mesmo quando você não está com vontade de cantar, você fala: obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não mudou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de milagres. Isso. Salmo 71, diz assim: 8. os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Amados, eu vi no Instagram uma declaração que eu achei muito forte. Eu esqueci quem foi o pregador. Ele disse assim: é muito triste quando a gente espreme um cristão, e tinha uma foto de um limão sendo espremido, sabe? Quando a gente espreme um cristão e sai de tudo, mas não sai Cristo. Eita, misericórdia! É tão triste quando a gente espreme um cristão e sai de tudo, mas não sai Cristo. A Bíblia diz que os lábios estão cheios de quê? Meus lábios estão cheios de quê? Do Teu louvor e da Tua glória. Do Teu louvor e da Tua glória. Nessa, eu me lembrei agora de uma bucha de prato. Né? Sim. Quando você enche aquela bucha de prato de água, quando você espreme, vai sair o quê? Vai sair água. Ou sabão. Ou que sabão. Você tiver o que encheu, apertou, sai. É tão triste quando um crente, quando apertado pelas circunstâncias, quando pressionado, alguém falou mal de você, alguém foi grosseiro com você, a circunstância, a vida está sendo injusta com você. Às vezes é mesmo, irmão, as pessoas são injustas com a gente, às vezes é mesmo, isso é verdade. Te ofenderam, a situação está difícil, está passando por pressão financeira, seu corpo está doendo, são coisas que estão te apertando, estão te espremendo. É ruim estar apertado. É ruim estar espremido, mas quando você é espremido, tem que sair Cristo da sua boca, Amém. Porque você é cristão. O Salmista disse: a minha boca está cheia. O que ele fazia? Aleluia. Ele vigiava para não ter outra coisa senão louvor na boca dele. Para não ter murmuração, para não ter queixa, para não ter lamentação, para não ter, amados, ofensas a Deus nem a pessoas. Aí ele vigiava a boca dele para só ter louvor continuamente, de dia e de noite. A boca dele estava cheia. Isso. E aí é algo para a gente se atentar, se nossa boca está cheia. Porque a gente tem que vigiar nisso, amados, para definir o que sai dos nossos lábios. Veja, fé está ligada à nossa boca. Louvor está ligado à nossa boca. O justo vive pela fé. Ele é sacerdote, oferece sacrifício de louvor a Deus. Vê como é importante o que a gente tem falado. Como isso define, amados. Tiago diz, a língua é como o leme de um navio. Ele é pequenininho, mas vai definir o curso do navio, a direção e o destino dele. Então, amados, a gente tem que mudar a nossa linguagem, tem que trazer o celestial para a nossa boca. A instrução de Deus tem um sentido, tem um motivo, e é para te dar vitória. Então, alinhe sua boca para quando você for espremido: não, eu sou cristão.
Tenha consciência do que está acontecendo. É uma pressão, você está sendo espremido, acontece mesmo, são aflições. O que é que vai sair dos meus lábios agora? Louvor. Aleluia. Então eu posso dizer o seguinte, amados. Se a nossa língua, que já é um leme, o leme no navio segue para dar direções, instruções para o navio, é através do leme que o navio encontra a sua rota. Sim. Encontra seu destino. Aleluia. Então eu posso lhe dizer que o que você está falando vai definir a sua qualidade de vida aqui na Terra, vai definir o seu destino, vai definir o que você vai desfrutar aqui na Terra, porque a nossa língua, ela vai gerar, vai produzir aquilo que a gente está falando. Amém. Salmos 92. Salmo 92. Acredito que é verso 2. 92. Deixa eu ver aqui. Salmo 92, verso 1. 92, verso 1. Diz assim. O bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Verso 2 também. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, é coisa boa, queridos. Por isso que o diabo tenta roubar isso de nós. Bom, a gente sabe disso. Isso é mental, sabe? A gente percebe quando a gente começa a louvar, quando a gente começa a agradecer a Deus, o ambiente muda, cadeias são quebradas, a tristeza vai saindo do nosso coração. Porque é bom louvar o Senhor. Mas eu acho interessante que o salmista diz que de manhã ele faz isso e de noite ele faz isso. Aleluia. Isso mesmo. Ele diz, de manhã eu falo das misericórdias dele. Sabe que as misericórdias se renovam a cada manhã? De manhã ele abre os olhos. Veja, imagina comigo, ele abre os olhos e começa a dizer, Senhor, a tua bondade vai me seguir essa manhã, esse dia. Eu creio que vai dar tudo certo, o Senhor é comigo. Isso são as misericórdias do Senhor. O Senhor não me trata segundo as minhas falhas. Eu falhei ontem, mas hoje as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida. Eu creio que o meu dia vai ser uma bênção, porque tu estás comigo. Isso. De manhã ele acorda anunciando a misericórdia do Senhor. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. Ele já abre o dia dele declarando como vai ser o dia. Eita, ele não maravilha. espera o dia chegar e dar um tapa nele. Não, ele já abre o dia declarando como o dia vai ser. Esse dia vai ser bom. Esse é o dia que o Senhor fez para mim. Eu vou me alegrar, vou me regozijar. O Senhor cuida de mim. Ele é o meu pastor. Eu anuncio as misericórdias. Eu anuncio a bondade. Eu anuncio a compaixão do Senhor. Eu já vou declarando quem Ele é para a minha vida, o que Ele vai fazer por mim. Ele vai cuidar de mim. Ele vai trazer o pão. Ele vai trazer a provisão. Amém. Aí ele termina o dia de noite contando as fidelidades. O que deu certo no dia, Senhor, obrigado. Porque o Senhor foi comigo naquela hora. O Senhor foi fiel naquela outra hora. O Senhor me sustentou. Veja, irmãos, que vida de louvor. Louvor não é um momento que a gente dá no culto, não. Louvor não é um CD que você bota para tocar. Louvor é um estilo de vida, de lábios que confessam o seu nome. Louvor é um estilo de vida do sacerdote real. Louvor é um privilégio que só o Filho de Deus, ele tem esse lugar de adorador real, de verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Você pode começar o seu dia anunciando as misericórdias do Senhor, aleluia. como Ele é bom para você, a bondade, as compaixões dele. Amém. E terminar agradecendo pelo que Ele fez. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Por favor, agora vamos para 2 exemplos que a gente conhece, mas eu não posso deixar de tocar, porque eu acho que eles dão, sabe, aquela base, aquela força para esse ensino. O exemplo de Paulo e Silas na prisão. Aleluia. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Atos 16, 25 e 26. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. Você está recebendo essa palavra essa noite? A Bíblia diz em Atos 16, deixa eu contar o contexto. Paulo e Silas estavam pregando a palavra, foram presos injustamente, pessoas foram injustas com eles,
Até o povo diz a vida, né? A vida foi injusta com ele. As circunstâncias eram injustas. Eles foram presos, eles estavam amarrados no tronco, na prisão, na parte mais baixa da prisão. E aí vamos ver o que é que eles fizeram. A Bíblia diz no Salmo, no Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amados, eu sei que você já ouviu essa ministração, já ouviu sobre esse texto, já leu e conhece, mas eu digo a mesma coisa que Paulo dizia, não tenho problema de repetir as mesmas coisas, porque segurança pra eu creio que é um tempo que a gente precisa se firmar nas verdades. Amém. Firmes nas verdades. Nas verdades do Senhor. São essas verdades que vão nos manter em segurança. Ela é a âncora da nossa alma. Isso mesmo. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá na prisão depois de muita injustiça. Eles estavam sofrendo injustiça. Eu não sei se você já sofreu injustiça, mas injustiça é um negócio que dói, né? Ofende. Depois de muita injustiça contra eles, eles estavam lá e eles não tomaram a atitude que a carne quer tomar. Veja, amados, toda vez que você passar por uma pressão, a sua carne vai querer se manifestar. Ela vai querer posição, ela vai querer reagir. Mas você é cristão. Você vai manifestar Cristo na sua Amém. vida. Paulo podia dizer, porque eu não merecia, não fiz nada para merecer isso, estava fazendo tudo certo, olha onde eu fui parar, o que, que vai acontecer agora da minha vida. Coisas que, queixas que eu acredito que todos nós já tivemos essa tentação de fazer diante de Deus e muitas vezes até fizemos. Mas, amados, se queixar não apressa a nossa vitória. Lamentar não acelera a vitória. Mas louvar acelera. É verdade. E aí, ao invés de queixar-se, lamentarem, eles resolveram louvar, orar e louvar. Aleluia. Veja, queridos, depois que você pega a pressão, você faz a sua oração, você libera a sua fé, você está esperando a vitória chegar. O que resta a você é louvar. Quando você acrescenta louvor nessa equação, você acelera a sua vitória. Amém. Vou falar de novo. A gente pega a pressão, porque a gente pega mesmo. No mundo a gente passa por aflição. A gente pega a pressão, né? O que é que a gente faz? A gente faz nossa oração. A gente apresenta a Deus. A gente libera a nossa fé. E muitas vezes não é instantâneo. A gente tem que esperar. Nesse momento de espera, se você acrescentar o louvor, você vai acelerar a sua vitória. Amém. Então vamos lá, fez a sua oração, liberou a sua fé, está esperando a manifestação do poder de Deus. Isso. Acrescente louvor a essa equação e você vai acelerar a sua vitória. Paulo e Silas louvaram ao Senhor. E aí, de repente, abriram-se... Antes de você entrar no de repente, deixa eu Vamos falar lá, sobre... deixa ele... Ele assim, e os demais companheiros da prisão escutavam. Amém. Então, amados, eles não cantaram baixinho, não. Não cantaram Eles não baixinho. cantaram bem assim aquela canção, sabe? Com a boca bem aquele suavezinho. Tímido, como né? quem não sabe o que está fazendo. Atemorizados pela situação. Não, eles cantaram com todos os pulmão, né? Com toda a força do seu ser, ao ponto que os outros presos ouviam. Então, assim, não foi uma musiquinha, uma coisinha... Acanhada, né? Foi algo forte, ele abriu a boca e cantou. Irmão, tem muitas vezes que a gente precisa abrir a boca e cantar alto, sabe? Abrir a boca e falar alto, sabe? Muitas vezes a gente precisa romper com grilhões, sabe? Que querem calar o seu louvor, calar a sua boca, que querem dizer a você que não vai dar, você tem que abrir a boca e cantar alto. E eles fizeram isso, eles cantaram alto, porque tinha ousadia. Imagina quantas ousadia tinha, irmãos, naquela atitude. Mesmo chorando, mesmo doendo,
cante, abra sua boca e declare quem é Deus na sua vida, o que Ele faz por você. Isso mesmo, aleluia. Glória a Deus. Mesmo doendo, mesmo chorando. Que tremendo isso. Pega essa palavra. A gente não está dizendo que é fácil, mas é real, é verdadeiro, funciona. Funciona, queridos. Paulo e Silas já experimentaram. Eu acredito que vocês, outros tempos na sua vida, você tem testemunho disso. Eu já experimentei essa verdade de abrir meus lábios para louvar o Senhor no meio da dor e Deus acelera a vitória. Oh, aleluias. Aleluias. Porque você está confiando nele, você está firme nele. Então, o terremoto. De repente. De repente. O de repente de Deus, amados, é construído, viu? Não a pessoa dizendo, vou ficar sentado, não vou fazer nada, vou ficar aqui reclamando, lamentando da vida das pessoas, né? Chorando minhas pitangas, e aí Deus vai fazer de repente. Não é bem assim, não. Eles oraram, olha, ore, libere a sua fé, e aí quando você estiver no tempo de esperar a resposta, louve. Eles já tinham, amados, servido ao Senhor, oraram. A Bíblia diz, inclusive, que eles estavam orando e cantando. Estavam liberando fé, porque a gente vê fé na altura da voz deles, que eles estavam rompendo com tudo aquilo que estava... um rompimento. Que estava prendendo eles estavam em fé. E então, eles louvando ao Senhor. Enquanto você está praticando a palavra, é de repente que Deus vai se mover. Exatamente. Mas existe uma obediência anterior. Uma você construção, cria um ambiente de oração e de louvor. Você se submete à palavra, mesmo sentindo dor. Eles estavam feridos, amados. Eles estavam ensanguentados, eles foram injustiçados, jogados como se fossem ladrões. Não estava fácil. Prisão. Não era fácil não a estava situação. Fácil. Então eles fizeram o que a palavra manda fazer. Ore, né? Ore sim e cante, adore a Deus. Aleluia. Quando eles prepararam esse ambiente que Nessa falou, libere sua fé, comece a cantar para acelerar. O de repente de Deus apareceu. Agora, o de repente aparece em um contexto, em um ambiente criado por você. Porque tem gente assim, Deus vai fazer, e você fez o quê? Não obedece a palavra. Não oferece o seu sacrifício. Isso mesmo. Você é sacerdote. Eu quero que vocês saiam convictos disso. Você é sacerdote. E uma das coisas que o sacerdote faz hoje ainda é oferecer sacrifício de louvor. Então, todas as cadeias foram abertas. Amados, todos do prédio foram abençoados. E quando eu estava estudando essa palavra hoje, Deus falou para mim que ia dizer a vocês uma coisa. A sua casa não é pior do que essa prisão. A situação da sua casa não é pior do que a situação daquela prisão. Verdade. Com certeza, na sua casa, por pior que esteja, está melhor do que aquela prisão. E ainda que você diga, só eu sou crente, só eu sou fiel a Deus, só eu entendo, olha, só eu estou fazendo a minha parte. Mas veja, só eles fizeram e todo mundo foi abençoado. A posição deles diante de Deus, de orar, de liberar fé, de esperar e de louvar, abençoou a todos da prisão, todos os presos, as cadeias foram quebradas. Todos foram abençoados por aquela atitude deles. Então, segure essa verdade. A situação que você está vivendo hoje na sua casa não é pior do que eles viveram na prisão. Sua casa não está em pior situação do que a deles, está melhor. E se Deus pode operar assim, através da obediência e da fé deles, imagina o que Deus vai fazer na sua família, na sua casa, quando você se alinhar também a essa verdade, cooperar com Deus, oferecendo a Ele seu sacrifício de louvor. Primeiro orando, liberando sua fé e oferecendo sacrifício de louvor. Creia que até aqueles que estavam lá, mas até aqueles que estavam lá justamente, corretamente. Ou seja, ladrões, assassinos, pessoas de baixa índole. Tinha gente lá realmente que era realmente criminosos. Foram tocados pelo poder de Deus. E só tinha Paulo e Silas como crente naquele lugar. E cadeias foram quebradas. Então, amados, na sua casa, como Nessa falou aí, olha, o ambiente da sua casa, ele pode ser mudado através vai depender do que você está declarando, do que você está falando. Se você está orando e louvando a Deus, não se preocupe, continue assim nessa posição e de repente Deus vai se manifestar de forma
poderosa, e pessoas ao seu lado, ao seu redor, ainda que não seja crente, ainda que estejam fazendo coisas injustas, ainda que sejam pessoas que realmente, segundo a sociedade, não tem mais jeito, ou está desenganado, não importa, mantenha-se na posição. Amém. E a unção que vai vir sobre a sua vida vai Amém. transbordar. Amém. E vai alcançar os seus familiares, Amém. aqueles que não são crentes, aquele que dá Amém. trabalho, aquele Amém. marido, aquele Amém. filho que dá trabalho, que está ligado nas drogas, Amém. que está ligado em prostituição, em vício. A unção que vai sair da sua vida, se você criar um ambiente correto, favorável, louvando e orando, vai Amém. atingir, não tem Amém. como. Tem muita gente que se queixa, né? E até uma queixa, assim, real. A pessoa realmente está dando trabalho, realmente está errando o alvo, realmente são filhos rebeldes, ou um marido que não te dá a atenção devida, que não cuida de você. Tem sofrimentos reais, amados. Mas saiba disso, veja Paulo e Silas na prisão. Você está em vantagem. Isso mesmo. E você tem o mesmo espírito e a mesma palavra. Isso. E você pode andar em vitória como eles andaram, criando esse ambiente favorável. Não olhe, queridos, para a circunstância, para você exaltar a Deus e bendizer ao Senhor numa situação dessa. Tem que ser real na sua vida, quando você tem que ter os olhos postos no Senhor. Seus olhos têm que estar no Senhor. Eles olharam para Deus e começaram a louvar e exaltar. Aleluia. E para terminar, eu quero ver com vocês 2 Crônicas 20. Crônicas, A gente vai capítulo 20. E a gente vai ler alguns versículos. Josafá. Isso. A Bíblia diz que o rei Josafá ia enfrentar um grande problema. E ele teve medo quando ele viu o tamanho do problema que ele ia enfrentar. Ele teve medo, a Bíblia diz, ele teve medo. E era um exército enorme. E, queridos, a palavra de Deus vem para nós nos ensinar a como andar nessa vida em vitória. A palavra, ela nos educa na justiça. Isso. Ela nos ensina como nos comportar no reino de Deus para desfrutar da vida em abundância que Jesus tem para nós. E é isso que a palavra está fazendo hoje por nós hoje, está nos ensinando a lidar com as adversidades da vida. Isso mesmo. E então Josafá estava lá diante de uma adversidade real, teve medo e foi orar. E ele orou e Deus falou com ele, disse, tá tudo bem, Josafá, eu vou te dar a vitória. Olha, você, quando chegar lá, você apenas observe o que eu vou fazer. Porque essa batalha você não vai ter que pelejar, essa batalha é minha. Aí eu quero que você leia, por favor, 2 Crônicas 20, 18. 20, 18, né? Isso. Diz assim. 20, 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Depois que Deus falou com eles, amados, eles foram lá, eles se prostraram, eles agradeceram a Deus pelo que Deus tinha falado, pelas promessas, como a gente faz, né, quando Deus fala com a gente. Só que depois eles tiveram mais uma atitude, que eles acrescentaram a aceleração na vitória deles. No capítulo 20 ainda, verso 21, a Bíblia 21? fala... 21. A Bíblia fala algo. Diz assim, aconselhou-se com o povo e o ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Queridos, vocês têm que observar uma coisa. Não foi Deus que disse a ele, prepara um exército de cantores e vai cantando. Não foi Deus. Verdade. Deus disse a ele assim, olha, não se preocupa, eu vou te dar a vitória. Verdade. Eu vou trabalhar por você. Eu vou te dar a vitória. Você só vai observar o que eu vou fazer. Quando você chegar lá, você vai parar e assistir eu trabalhando por você. Isso. Mas aí o povo e Josafá, eles chegaram a uma conclusão que diante da bondade, da promessa de Deus, eles deveriam começar a louvar já. Eles deveriam começar o percurso até o problema louvando. Eles estavam, veja, eram 2 exércitos, eles iam encontrar em determinado lugar com outro exército. Deus disse a eles, quando vocês chegarem lá, eu vou trabalhar por vocês, eu vou dar vitória a vocês só vão observar. Mas cá, antes de chegar lá,
Só com a promessa eles resolveram, em comum acordo, começar a louvar. E aí ele separou cantores para louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. Verso 22, a Bíblia fala: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia. Amados, quando eles acrescentaram louvor, eles aceleraram a vitória. Antes de chegar no problema, eles não tinham chegado ainda, eles não tinham visto o exército ainda. Deus disse a eles: quando vocês chegarem lá, parem e observem eu trabalhar. Mas eles colocaram louvor na equação. Deus não falou coloquem louvor, mas eles colocaram porque reconheceram a bondade de Deus na sua promessa, na sua palavra. Quando Deus falou para eles: não tenha medo, vai dar tudo certo, eles creram. Então eles começaram a agradecer e estabeleceram louvor como linha de frente de batalha deles. E quando eles começaram a louvar, Deus colocou emboscadas, Deus manifestou o operar dele naquela situação contra aquele inimigo e deu vitória. Amados, Deus já tinha planejado essa vitória. Amém. Deus já tinha planejado esse escape. Deus já tinha planejado essa estratégia de vitória para o seu povo. Deus já tinha prometido. Mas quando eles começaram a louvar, a vitória se manifestou. Deus pôs a emboscada. O que aconteceu no verso... Só um momentinho aqui, deixa eu olhar. Qual é o verso 24, por favor, amor? 24? É. A Bíblia diz o seguinte, no verso: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver o povo, procurou ver a multidão. E esses que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Quando eles chegaram lá, eles procuraram um problema. E sabe o que aconteceu? Não tinha mais problema. Não tinha mais problema, porque eles aceleraram a vitória deles. E sabe, você falou agora de aceleração, e eu me lembro, se você quiser fazer uma viagem longa de 300 km para qualquer lugar, da sua casa até um lugar a 300 km, você pode ir pegar um carro ou um transporte e aquele carro pode ir a 40 km. Lógico que vai devagarzinho, vai chegar. Chega, com certeza vai chegar. Mais lento sim, com mais tempo de viagem, mais duração na viagem, mas você chega. Agora, se você faz esse mesmo percurso a uma velocidade maior, a 100, 120, ou outra velocidade, você vai chegar mais rápido. O louvor é isso que Nessa está falando. O louvor, ele acelera as coisas na sua vida. Você quer ver coisas aceleradas na sua vida. Amém. As coisas acontecendo com mais rapidez. Isso. Coisas que precisam ser resolvidas, né? É como dizer, para ontem, né? Quer acelerar essas coisas que você diz é para ontem. Então, já está atrasado, né? atrasado. Eu oro há tanto tempo e nada acontece. Tu ora e murmura, ora e murmura, ora e murmura. Ora pelo esposo, ora para a esposa, mas assim, é uma oração e 3 reclamações. Não vale, uma oração, irmão. 3 reclamações. Então assim, essas coisas vai diminuir a velocidade. Isso. Mas no momento que você é uma oração e um louvor, Opa! ou um louvor e uma oração, Eita Deus. você está acelerando aí o seu percurso. Você está, como se diz, pisando na embreagem, pisando realmente fundo. Botando turbo. Turbinando as coisas. Por isso que de repente Deus aparece. Por que não esperou? Deus não podia fazer isso 3 dias depois? 4 dias depois que eles louvassem? Não. Deus acelerou coisas na vida de Pedro, de Paulo e Silas, que o ambiente trazido, o ambiente construído pelo louvor e adoração fez. Veja que Josafá, Deus não disse, coloque sacerdote na frente do meu exército. Deus nunca chegou a falar para ele isso. Mas eles em fé
crendo que Deus é fiel e é bom e vai cumprir o que Ele diz em sua palavra. Por isso que Ele diz, creia nos seus profetas e prosperareis. O que Ele está dizendo? Creia na palavra que foi dita. Vai acontecer. Se vai acontecer, a vitória já é nossa. Coloca lá os homens louvando, porque é só agora celebrar. E é isso, amados. Por causa disso, houve uma aceleração. Eu quero ler com vocês aqui para vocês perceberem. Eu achei tão tremendo isso. Se vocês forem lá para Crônicas 20, onde a gente está, 2 Crônicas 20, no verso 16, quando Deus está falando com eles, Deus fala assim, amanhã descereis contra eles. E eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. No encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. O que é que Deus está dizendo? Quando vocês chegarem lá, vocês vão parar e assistir o que eu vou fazer. Não foi isso? Mas Deus teve que acelerar, porque eles louvaram. Exatamente. Quando eles chegaram lá, já estava tudo pronto, irmãos. Porque verdade. eles aceleraram com louvor. É Deus disse para eles, olha, quando vocês chegarem lá, fiquem parados e vejam o salvamento que o Senhor vos dará. Não tem mais nem vos assusteis. É verdade, isso mesmo. Então, queridos, eles iam ao encontro do problema. Qual a expectativa que eu teria também em você? Não, eu vou cantando, eu vou louvando a Deus. Quando chegar lá, eu vou assistir o que Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz, na hora que eles começaram a louvar, eles deram start para o milagre acontecer. Oh, aleluia. Quando chegaram lá, eles procuraram a multidão, eles procuraram o problema, mas eis que só eram corpos mortos no chão. Já tinha ido embora. E a Bíblia diz exatamente, irmãos, receba isso no seu coração, a hora que começou o milagre. Aleluia. A Bíblia diz, na hora que começaram a cantar. Na hora que começaram a cantar, Deus colocou emboscadas contra os inimigos. Aleluia. Então eu vou repetir mais uma vez. Obrigado. O seu louvor acelera a sua vitória. Pai, obrigado. Eles já tinham, amados, promessa de vitória, já era deles. Eles iam chegar lá, iam ver Deus operar, mas eles aceleraram, porque eles louvaram desde antes. Isso mesmo. Antes de chegar, eles já louvaram. Engrandeceram ao Senhor, com base no que Deus falou. E é isso que a gente tem que fazer essa noite, nesses dias, na nossa vida, diante das nossas dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, irmãos. Diferentes dificuldades. Mas a gente tem que aprender, nunca mais esqueça. Quando eu sou apertado, tem que sair Cristo da minha vida. Minha boca tem que estar cheia de louvor. Quando eu sou apertado, tem que sair louvor. O louvor acelera a minha vitória. Se eu estou passando diante de uma dificuldade, passando por uma pressão, eu vou orar, liberar a minha fé. E aí eu tenho que esperar. Nesse momento que eu estou esperando, eu acrescento o louvor. E o louvor vai acelerar a minha vitória. A gente não sabe quanto tempo Paulo e Silas cantavam e louvavam antes do de repente de Deus. Antes da meia-noite, né? Mas eles estavam na posição. A gente sabe, agora a gente sabe em Crônicas, que é exatamente na hora que o povo começou a louvar que a vitória se manifestou, que o milagre começou. Então eu creio, amados, que na hora que eles começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor, lá, sabe que o terremoto começa no centro da terra? Não é aqui na superfície? Lá no centro da terra começou um terremoto. E eu quero trazer uma palavra profética para você essa noite. Não fique olhando para as circunstâncias. Você começa a louvar e diz, nada está mudando. Querido, o terremoto começa no centro da terra. Não começa na superfície. Deus está trabalhando a seu favor. Lá, muitas vezes, no centro do problema, que não é o que está na superfície. Na raiz, quando Jesus falou com a árvore, a Bíblia diz que ela secou desde a raiz. A gente fica sempre preocupado com o que é superficial. O homem sempre olha a aparência, mas Deus não. Deus vai sempre no centro, Ele vai sempre na raiz. Amém. Então todo terremoto começa no centro. Que coisas começam a se mover lá nas entranhas da terra, até aquele poder chegar na superfície. Creia
que Deus está trabalhando a seu favor. Orou, liberou fé, está esperando, louve. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus.